Olá, tudo bem? Quero passar uma dica legal aqui para vocês. Aqui nós temos um esquemático da parte do microcontrolador standby de um televisor Philips. E eu quero dar uma dica para você rápido. Talvez você já conheça a dica que eu vou dar, mas caso não conheça, aproveite para você aplicar. Quais são as medições básicas que você deve fazer antes de você trocar esse microcontrolador? Estou achando que o micro standby está com problema porque eu estou apertando o controle remoto, ele não libera o PWM para liberar a fonte, o power on da fonte, né? Que aí você vai liberar esse power on e off aqui. Você aperta a tecla do painel também, ele não libera power on, então a televisão ela não tem standby. A fonte está funcionando, está gerando a alimentação correta, porém não libera o power on, ou seja, o micro ele está sem liberação de liga e desliga. Então, antes de aí você acha, vou trocar o microcontrolador. Não. Quais são os passos que você deve seguir antes de você trocar esse microcontrolador? Então, vamos lá. A primeira coisa que você deve observar, e isso você já sabe, né? Está cansado de saber, é que nós devemos observar, a primeira questão é o VCC. Né? Então, aqui nós temos o VCC, que é onde aqui nesse pino 7, observe que aqui no pino 7, esse aqui é o VCC. Então a primeira medição que você deve fazer aqui é a alimentação de 3,3 volts. Essa alimentação ela tem que estar ok. Detalhe, ela não pode ser ruidosa, porque os microcontroladores, eles trabalham assim, você tem aqui um VCC e eles têm um limite, tanto acima como abaixo, né? De tensão do VCC. Por exemplo, ele vai ter um limite aqui, esse limite de tensão é muito pequenininho. Se o teu VCC estiver também abaixo desse valor, ele também não vai funcionar, né? Então você tem que observar esse limite. O correto é o quê? Que esse 3,3 volts não esteja ruidoso, por isso nós temos aqui o capacitorzinho de filtro, né? E essa tensão tem que ser exata às 3,3 volts. Essa é a primeira questão que você tem que observar, que é aqui o teu VCC, ok? Segunda coisa que você deve observar na hora de você fazer análise é o reset, né? Observe que aqui nós temos o circuito de reset. Por quê? O que o reset vai fazer? Toda vez que você ligar o equipamento, né? Quando você conectar na fonte, na rede elétrica, o que vai acontecer? Toda vez que você conecta na rede elétrica, vai vir o 3,3 volts aqui, ó. Né? Vai vir o 3,3 volts aqui, nesse terminal aqui. O que é o reset? Eu vou explicar numa outra aula certinho como funciona o reset, mas antes você tem que entender o seguinte: observe que esse reset aqui, ó, ele está com barra, né? Reset barra. Isso quer dizer que esse CI vai ser resetado quando a tensão for zero. Ou seja, se esse pino for zerado, vai ser dado um reset, ou seja, todos os registradores internos, né, todos os registradores internos serão resetados e ficarão com o nível lógico zero. Todo registrador interno da MCU vai ser resetado, né? Então o que acontece? Ele volta no modo de inicialização de acordo com o que está gravado na memória. Aqui tem uma memória, depois eu vou explicar para vocês. O volume estava em 50, essa informação está na memória. Eu estava no canal X, essa informação está na memória. Então essas funções principais de retorno, onde quando eu vou ligar de novo ele volta, está tudo gravado na memória. Mas tem informações que foi de procedimento, de algum momento de ajuste, do CI, alguma comunicação, que não interessa na hora de voltar de novo quando for ligar. Então o que acontece? O que é o reset? A alimentação vai ter isso aqui, ó, né? Ela vai partir de 0 até 5 volts. O que o circuito de reset vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó, um atraso. O pino do reset vai ficar zerado, ó, por um certo intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo aqui, o CIzinho de reset vai fazer o que? Ele vai atrasar, ou seja, quando a tensão lá já chegou em 5, o pino de reset mantém esse pino em 0 e internamente, como todas as alimentações chegaram a 5 na 3V3 aqui, né? 3,3 volts, o reset mantém isso aqui em 0 e esse intervalo aqui é o intervalo de reset. Então o que é um reset? É dado com nível lógico 0, né? Vai ficar em 0 volts isso aqui, mas é uma comparação. Depois que a tensão atingiu 3,3, ele permanece em 0, né? E aí depois ele volta novamente para
3,3 volts. Então, qual é a tensão normal desse pino? 3,3 volts. Por quê? Porque já passou o período de reset. Então, passou o reset, ele volta a 3. Então, você vai medir aqui no pino de VCC, você vai encontrar 3,3. O que você vai medir no pino 3 do reset? Você também vai medir 3,3. Ah, mas se eu encontrar 0 aqui, se você encontrar 0 volts aqui, realmente esse micro vai estar travado, porque ele está em processo de reset, ele está sendo resetado. Enquanto durar o reset, o microcontrolador não funciona. Esse intervalo aqui, ó, o micro não funciona, ele fica travado, vamos dizer assim. E na aula eu vou explicar como que é feito o reset. Nós temos aqui um CI, né, que é um CI da ON semicondutor aqui, ó, esse circuitinho, o MAX 809. Ele está aqui exatamente para fazer o reset. Aí eu vou explicar para vocês na próxima aula como é que funciona esse reset. Agora é só dica de medição. Então, primeira medição, você vai verificar é a alimentação, né? 3,3. Segunda medição que você vai verificar, ó, é o reset. Aqui também tem que ter 3,3. Tendo em vista que o reset é barra, então o contrário tem que ter 3,3 alto. Quando o reset não tem barra, quer dizer que ele é resetado com 3,3. Aí você tem que ter no pino 0. Ok? Então, segunda medição que você tem que fazer antes de trocar o microcontrolador é essa. Então, primeira e aqui, segunda. Terceira medição que você tem que fazer antes de você trocar é o clock. Mas como é que um processador, um microcontrolador vai trabalhar sem clock? Não tem como. Né? Então, aqui nós temos os capacitorzinhos, ó, de 10 pico, o cristal aqui, ó, de 16 MHz, e o resistor, causador de impedância aqui. Então esse circuitinho está aqui, como esses caras são de altíssima impedância, né, a impedância dos clocks são muito altas, então coloca esse resistor aqui para igualar a impedância. Tá? Detalhe, quando não se tem esse resistor de 1 mega aqui, ó, não sei se você sabe, geralmente as impedâncias dos osciloscópios, né, a impedância da ponteira é 1 MHz. Né? E quando não tem esse resistor aqui, você vai medir, o que acontece? Não aparece nenhum sinal de clock. Fica zerado porque a sua ponteira está em vezes 1. Então o que eu aconselho? Mesmo que tenha aqui o resistor de 1 mega fazendo essa questão de impedância, coloque a ponteira do teu osciloscópio para medir o sinal de clock, coloque ela em vezes 10. Ah, mas não precisa, não, não é por questão de amplitude, aqui o sinal aqui é baixinho, né? Não é por questão de amplitude, é por questão de impedância, para você deixar a impedância bem alta. Porque daí você vai para 10 mega a impedância do teu scope e ele não vai interferir tanto aqui no circuito e o clock vai conseguir oscilar. Às vezes só de você colocar a ponteira aqui, a impedância tão baixa, você não percebe o sinal de clock, não consegue medir. Tá? Então eu aconselho você colocar a ponteira do osciloscópio em vezes 10K, em vezes 10, né? Na verdade. O sinalzinho aqui é no máximo 1 volts. Que forma de onda você vai encontrar aqui? Você vai encontrar aqui uma senoide, de um lado maior e do outro uma oscilóide um pouquinho menor. Então, outra coisa para esse microcontrolador funcionar é o clock. E esse aqui é uma senoide. Geralmente você não precisa abrir tanta escala para medir 16 MB, né, que vai estar lá em 1 sobre 20 daria 50 nano. Não precisa colocar lá em nano. Você deixa lá em 1 microsegundo. O que você vai medir aqui? Aquele pacote, né? Vai medir aqui um pacote assim, não precisa ser tão... Vai estar aquele pacote cheio e lá dentro está a senoide. Então você já vai ver que já está gerando o clock. Então você mede aqui, ó. Né? Você vai encontrar esses dois caras. Então, terceira medição que você tem que... Agora, não tem clock, não vai sair trocando o CI. Verifica se esse capacitorzinho não está ruim, se esse cara não está ruim, e às vezes o cristal também está ruim, né? Esses caras dão muito problema. Então, antes de trocar esse cara, verificar também o seu clock. Então, vamos pensar. Primeira medição, VCC. Segunda medição, reset. Terceira medição, clock. Se o clock estiver ok, e mesmo assim não dá o comando power on, nós vamos para frente para nós entendermos bem o que está acontecendo. Beleza. Agora, outra questão que você deve observar é o que? É a comunicação com a memória. Esse microcontrolador aqui, ele vai se comunicar com a memória aqui, ó. Nesse pino PBS aqui, ó, SCA e STA, que é a Serial Clock e Serial Data. Isso quer dizer que a sua memória tem que estar, né? A memória tem que estar alimentada, né? Claro. E aqui você vai medir a comunicação de data e clock.
né? Aqui a comunicação de dados. Qual que é a amplitude desse sinal? Como a alimentação é 3V3, a amplitude do data, né, que você vai medir os sinaizinhos aqui de data e clock, ela é o que? Você vai medir esse sinal, ele vai ter amplitude também de 3,3. Se não tiver comunicação com a memória, esse microcontrolador também fica travado. Por quê? Vamos imaginar que todos os dados de inicialização estão gravados aqui. Ó. O que o microcontrolador tem que fazer, onde ele tem que se posicionar, qual o volume que estava, qual o canal que estava, qual era a posição disso, qual que era o sistema, no geral. Toda a informação de inicialização está aqui. Né? Nessa memória aqui, que é uma memória de 2K. Ó. Você observa que é uma memóriazinha de 2K. Né? Então, é um EEPROM esse aqui. Vou fazer uma aula também só sobre EEPROM. Né? Vocês vão entender, depois eu estou atacando só as medições mais práticas. Depois eu vou explicar para você cada aula o funcionamento do reset, depois da memória, do clock, o que tem, como é que ele oscila, como é que faz isso, tá? Por enquanto agora é medição. Então, outra medição que tem que estar ok antes de você trocar é o data e clock. Então, o que você tem que verificar aqui? Você tem que verificar exatamente, né, como é que está o VCC, como é que está o teu reset, como é que está o seu clock, né? Como é que está o clock, e depois como é que está a comunicação com a memória. Se qualquer uma dessas quatro informações não estiver de acordo, esse microcontrolador não vai funcionar. Ele não funciona. Então ele só vai funcionar depois de todos esses testes. E outra coisa que você tem que tomar também cuidado é com o teclado. Né? Por que teclado? Porque geralmente as chaves funcionam assim. Ó. Você tem aqui um resistor, você tem uma chave de power on, por exemplo, no teclado lá. Né? Às vezes a trava, ou fuga, ou conduz, ou sei lá, por algum momento aqui, ó, a chave está dando um comando de... Está travado, porque é o seguinte, quando ele está a nível lógico baixo, o microcontrolador ele trava. Ele só libera o comando na rampa de subida. Então o que vai acontecer? Eu posso fazer a programação para acionar quando for embaixo, ou eu posso fazer quando eu solto a tecla que tem essa rampa de subida. Então, se essa programação é para a rampa de subida, para ele dar o comando, por exemplo, power on, dá o comando na rampa de subida, porque você apertou a chave que você solta, o que acontece? Se ele fixar um comando como tivesse, por exemplo, esse resistor aberto, aqui vai estar sempre como 0. Então, ele entende como chave acionada. Então, às vezes, os teclados também, em alguns casos, pode também travar o microcontrolador. Então é bom você ficar também atento. Então, você não pode trocar no microcontrolador sem antes você verificar essas questões de VCC, de reset, do clock, né? Aqui nesses dois pinos X-out e X-in aqui, ó, X-out e X-in, né? Você não pode deixar de verificar o teu clock, você não pode deixar de verificar a sua comunicação com memória, com o osciloscópio. Observe que reset você pode medir com o teu multímetro mesmo. O VCC também, mas o clock tem que ser com o osciloscópio. O data e clock aqui também você tem que medir com o osciloscópio. Aí verificar se os comandos de teclados aqui não estão recebendo comando, aí, por exemplo, de chave, né? Se não está recebendo comando constante, dizendo que esse cara está acionado, né? Ele fica esperando o comando, nunca vem porque a chave está ruim, alguma coisa nesse sentido aí, tá bom? Então essa é a dica de hoje. Vou dar mais outras dicas. Amanhã eu vou falar sobre o circuitinho de reset. Como é que funciona o reset nesse televisor, né? E essa regra vale para qualquer tipo de microcontrolador, não só desse televisor que nós estamos analisando, mas de qualquer microcontrolador. Então, em resumo, né, quando você for substituir o microcontrolador, o que você deve fazer? Né? Nós devemos pensar assim, ó. Primeiro, né? Você vai verificar VCC. Segundo, você vai verificar o circuito de reset. Terceiro, você vai verificar o clock, né, com o cristal, no caso, né, que você usa cristal. Quarto, você vai verificar a comunicação com a memória, o SDA e o SL. E quinto, observar teclados, se não estão travados ou se não estão ruim ou resistores abertos. Aí depois disso aqui, tudo ok. Por exemplo, ele não dá power on, um exemplo, né? Porque ele está travado, aí sim você pode começar a pensar em substituir o microcontrolador. Antes disso, você não pode substituir o seu microcontrolador, tá bom? Essa é uma dica rápida aí para você já aplicar no seu dia a dia. Muitos de vocês, eu creio que você já sabe disso.
Isso é um procedimento que a gente usa há muitos anos, né, antes de trocar um biocontrolador, e que perdura até hoje. Então, valeu. Sou o professor Celso Castro, meu aqui da Instrutivo. Obrigado por ter assistido essa aula e até a próxima.